Eu quero que você, neste momento, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 40. Isaías 40, versículo 21 até o 31. Isaías, capítulo 40, versículo 21 em diante. Amém? Preste atenção naquilo que Deus vai estar tratando, em nome de Jesus. Isaías, capítulo 40, verso 21 em diante. Acharam? Vamos ler? Olha o que diz a palavra de Deus. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados e semeados, mas mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelhará a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chamam pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca viu falar? O Senhor é o Deus eterno e Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Senhor meu Deus, fala conosco. Senhor meu Deus, trata com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Eu não sei se você já parou para pensar, ou para meditar, ou para imaginar o tamanho do Deus que nós servimos. Você já viu o quanto esse Deus é poderoso? Você já viu o quanto esse Deus, Ele tem poder, Ele é maravilhoso? Será que existe algum ser humano que pode se comparar a Deus? De jeito nenhum. Nenhum ser humano, nenhum de nós podemos nos comparar a esse Deus. E é sobre isso que eu quero tratar aqui nesta noite. Não existe comparação entre Deus e os homens. Não existe comparação entre Deus e os homens. Só que, às vezes, nós seres humanos, nos esquecemos disso. Muitas das vezes nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus. Muitas vezes nos esquecemos da grandeza do nosso Deus, da força que esse Deus tem.
Muitas vezes nos esquecemos disso. E aí, quando nós nos esquecemos, é aí que muitas das vezes nós fracassamos. É aí que muitas vezes nós caímos por não entender a grandeza desse Deus. Por não saber, por não entender da força desse Deus. O profeta Isaías, ele fala da grandeza, da força desse Deus e da pequenez nossa. Sabe, irmãos, eu quero falar a respeito disso, usando esse texto da palavra de Deus, da grandeza e a força de Deus. Essa grandeza e esta força de Deus, ela é incomparável. É incomparável diante de todo ser humano. Incomparável. Eu quero falar a respeito de dois grandes diferenciais que faz toda a diferença. Eu quero falar hoje a respeito da grandeza de Deus e também da força desse Deus. Nós entendemos que não existe comparação. Deus é incomparável. Deus é todo poderoso, criador de tudo, né? A grandeza de Deus, quando você olha do versículo 21 até o 26 do texto que lemos, fala da grandeza desse Deus. Olha o que diz: será que vocês não sabem? É uma pergunta. Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim, diz o Senhor? Pergunta o santo. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. É a grandeza desse Deus. E às vezes o homem quer medir forças com esse Deus tão grande. Nós somos tão pequenos diante da grandeza desse Deus, que nós precisamos parar e analisar qual é o nosso papel como homem, como ser humano. Às vezes nós queremos olhar para Deus como se olha para um homem, como se olha para um ser humano. O ser humano ele é limitado, né? O ser humano ele tem limites, mas o nosso Deus é grande e para ele não há limite. Deus é incomparável. Sabe, irmãos, existe uma grande diferença do tamanho entre Deus e nós. Nós podemos ver alguns exemplos que o profeta Isaías usa aqui a respeito da grandeza de Deus. Veja, no verso 40, versículo 12, nesse versículo, no capítulo 40 aqui, do versículo 12, diz assim, olha: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo define os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos?
Esse texto está falando que Deus, com a sua mão, cabe os oceanos e mede os céus com o palmo. Você já parou para pensar no tamanho da grandeza desse Deus? Aqui diz que ele diz, quem mediu as águas com uma concha da mão? O que é a concha da mão? É isso aqui, ó. Deus mediu as águas do oceano com a concha da mão. Será que esse Deus é grande? Esse é o Deus que você serve. Aqui diz ainda, quem jamais colocou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Então Deus, na verdade, irmãos, com a sua mão, os mares cabem nas suas mãos, na palma da sua mão, na concha da sua mão, e Ele mede os céus com o palmo. Essa é a grandeza de Deus. E às vezes nós não entendemos e não paramos para ver o tamanho desse Deus. Veja ainda o que Isaías fala. Ele fala que ele se assenta sobre a terra e estende o céu como uma cortina. Veja o versículo 22. Capítulo 40, versículo 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Esse é o Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus grandão. O Deus grande, o Deus poderoso. O Deus que você serve é grande, irmãos. Poderoso. Amém? Ele se assenta sobre a terra e estende o céu como uma cortina. Veja ainda, quantas estrelas, ele conta as estrelas e as chamas pelo nome. Olha o verso 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Esse é o nosso Deus, grande, incomparável. A grandeza dele é incomparável. Pensa numa coisa grande, irmãos. Pensa num homem grande. Deus é incomparável, não tem comparação. Deus é esse Deus que nós servimos. E eu estou aqui hoje apenas fazendo você lembrar da grandeza desse Deus. Da grandeza do Deus que você serve. Da grandeza que você talvez, se não serve, deveria servir, porque Ele é grande. Ele é maravilhoso. Agora olha a comparação. A comparação da pequenez humana. Falamos da grandeza, agora a pequenez humana. Olha o que diz. Somos como gafanhotos. Verso 22 está dizendo assim. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Sabe o que é gafanhoto? Pequeno inseto que você coloca na mão assim e esmaga. É assim que é o homem diante da grandeza de Deus. É o ser humano, nós somos diante de Deus pequenos como gafanhoto. Aqui diz que o ser humano reduz a nada, Deus reduz a nada os poderosos. Pense numa pessoa poderosa aqui na terra, um ser humano poderoso. Pensou nele? Pois é. Diante de Deus, Deus faz dessas pessoas que se acham poderosas, Ele reduz elas a nada. A nada. Olha o verso 23. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Tem gente às vezes que parece que quer ser um rei, né? Existe um ditado que diz assim, que tem gente que parece que tem um rei na barriga. O único que tem o rei que teve o rei na barriga foi Maria, não é? A mãe de Jesus. Mas tem gente que acha que pode se comparar a Deus. Tem gente que acha que pode ser igual a Deus. Nós somos tão pequenos que somos comparados a gafanhotos, irmãos.
Se Deus quiser, Ele reduz qualquer poderoso que seja, que acha que é poderoso neste mundo, Ele reduz a nada. Entenda isso. Nós somos sujeitos a tempestades. Olha o verso 24. Mal eles são plantados e semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como a palha. Enquanto Deus é grandioso, irmãos, somos pequeninos diante do Senhor. Deus é tão poderoso e nós precisamos entender que nós precisamos desse Deus porque nós somos tão pequenos. A grandeza desse Deus. Deus é tão grande. E nós somos como gafanhotos pequenos diante da grandeza desse Deus. Agora olha a força desse Deus. Do verso 27 ao 31 do texto que lemos, Isaías capítulo 40, versículo 27 ao 31, diz assim, olha: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Ó Senhor, não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Essa é a pergunta. Era esta a lamentação do povo de Israel, lá de Jacó. E ele diz aqui, né? Por que reclama você, Jacó? Por que reclama? Por que queixa, Israel? Ele diz no verso 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de todas as terras. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe, irmãos, a fonte de força humana, ela é finita. Ou seja, a força humana, ela é finita, ela é limitada, ela vai até um certo ponto e depois não tem mais força. A força humana, ela depende da força de Deus. A força humana depende da força de Deus. Se Deus quiser que eu seja forte, eu vou ser forte. Se Deus não quiser, eu não vou ser forte. A fonte de força humana, ela é finita. Mas o poder de Deus é inesgotável. O poder de Deus é inesgotável. Enquanto o ser humano se cansa, Deus permanece sempre o mesmo. Às vezes nós somos tão ignorantes, e eu quero dizer ignorantes, não é no sentido pejorativo da palavra, não. É ignorante muitas vezes por não saber, ou talvez por não conhecer. Que ignorante é aquele que não conhece, que não sabe. E às vezes somos tão ignorantes, e de repente achamos que Deus se cansa. Eu me lembro, quando eu estava numa cidade, lá na cidade de Franca, tinha uma irmã que começou a ir na igreja através de um programa de rádio que eu fazia lá. Ela começou a ouvir o programa, ela morava até distante da igreja, mas ela se interessou através do programa, ela se interessou de ir para a igreja e foi. E ela foi para a igreja, e ela tão simples, e ela dizia assim, olha pastor, eu acho assim, existem os santos, ela dizia, né? Existem os santos, e eu acho assim, que Deus é tão ocupado, que eu acho que os santos é aqueles que auxilia Ele, né? Então a gente pede para o santo vai até Deus, porque Deus é muito ocupado. Às vezes as pessoas têm esse pensamento, Deus não vai ouvir não, porque Ele é muito ocupado, Deus não vai me ouvir porque Ele é muito poderoso, e eu sou tão simples. Sabe, irmãos,
Às vezes as pessoas acham que Deus se cansa. Não, eu me canso. Principalmente se eu não tiver uma boa forma, não tiver atividade física, meu corpo não vai ter tanta tolerância. Uma caminhada mais forte eu já vou me cansar. Uma corrida nem se falar, né? Nem se fala. Se eu de repente der um pique, der uma corrida, de repente eu vou me cansar. E até os jovens, que são mais novos do que eu, se cansam. Mas Deus não se cansa. E os que confiam nele caminharão e não ficarão exaustos. Vai correr e não vai se cansar. Vai voar como águia. E vai chegar exatamente aonde precisa chegar, com a força desse Deus. O Deus é poderoso, né? Deus é poderoso. Olha o verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador do céu e da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Somente em Deus podemos renovar nossas forças, irmãos. Se você está cansado, se você está aí, talvez cansado, talvez não é o corpo, talvez é o espírito, talvez é a alma, talvez você está cansado de repente estar passando por um momento difícil, busque forças no Senhor, para que o Senhor esteja dando força a você, para que você vença esse problema, vença essa luta, vença essa dificuldade. Somente em Deus podemos renovar nossas forças, porque Deus é uma fonte de forças inesgotável. Somente Deus pode renovar nossas forças e pedir que o Senhor nos fortaleça com o seu poder. Vamos pedir para Ele. Pensa para Ele. O versículo 29 diz assim: Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos aqui adorando, louvando, glorificando. Esse é o Deus que eu me coloco diante dele como Ele é Senhor da minha vida. Deus é incomparável. Eu vou dizer novamente, não tem comparação entre Deus e qualquer ser humano. Deus é incomparável em todos os sentidos, mas principalmente na grandeza e na força dele. Ele é poderoso. Deus é incomparável. Precisamos nos render diante da sua imensa grandeza, reconhecendo que somos pequenos diante do Senhor, e buscar seu renovo sobre nossas vidas para nos fortalecermos. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, ora por mim porque eu estou fraco. Ah, pastor, eu não estou conseguindo nem sequer fazer uma oração. Ah, eu não estou conseguindo nem ler a Bíblia. Ora por mim, pastor, porque eu estou muito fraco. Se nós estamos sentindo fraco, vamos buscar força no Senhor. Vamos buscar forças em Deus, porque Ele tem força para nos fortalecer. Amém? Digam amém, Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Lá diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor e você vai ficar forte, tá? Talvez não tão forte fisicamente, mas forte espiritualmente. E você vai poder vencer esse mal, vencer esse problema, vencer esta luta, vencer essa dificuldade que você esteja passando. Que Deus abençoe a sua vida. Deus esteja presente na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.